Você já se perguntou como é feito os mods do Project Zomboid? Pois é, eu me fiz essa pergunta várias vezes e resolvi aprender um pouquinho mais sobre qual a linguagem de programação que utiliza para fazer os mods no Project Zomboid. Bom, eu não sou nenhum programador e, bem, minha formação é em Direito, então realmente eu não tenho muita experiência com programações, porém eu utilizei o ChatGPT para dar essa mãozinha na roda aí pra gente e tem funcionado muito bem. Obviamente ele não resolve 100% dos problemas, mas eu vou tentar aqui com vocês hoje criar um mod bem simplesinho para dar de ideia aí para vocês se aprofundarem mais no conhecimento. Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu quero falar sobre a linguagem de programação que é utilizada nos mods do Project Zomboid. E sim, ela é brasileira, meus amigos. Eu sei que 90% da galera que tá aqui hoje não sabia que a linguagem de programação utilizada é a Lua. E a Lua é uma linguagem de programação brasileira. Ela foi criada na PUC do Rio de Janeiro em 1993. Sabem o que aconteceu em 1993? O apocalipse do Project Zomboid. Pois é, até nisso elas se complementam. A Lua é a linguagem de programação utilizada para criar os mods do Project Zomboid, mas não só do Project Zomboid, tá? Ela é utilizada em diversos jogos, então se você quer aprender mais sobre como fazer mods para o Project Zomboid ou simplesmente conhecer mais de uma linguagem de programação, talvez a Lua seja uma porta de entrada bem tranquila aí para você começar a estudar e pesquisar sobre linguagem de programação. Para vocês terem ideia de alguns jogos que utilizam a Lua, temos Angry Bird, World of Warcraft, e também The Sims, são jogos que utilizam a Lua para fazer aí a programação dos seus jogos. Isso é bem bacana e, como vocês podem ver, o Project Zomboid, ela utiliza a linguagem de programação Lua para fazer os mods. Então sim, se você quer aprender mais sobre os mods, estude Lua, a linguagem de programação. Bom, chega de enrolação, bora lá mostrar para vocês na prática como fazer um modzinho simples, mas funcional, para que você consiga criar aí seu primeiro mod dentro do Project Zomboid. Bora lá! Como eu falei para vocês, eu vou utilizar o ChatGPT para fazer aí o mod do Project Zomboid. Claro que você pode utilizar outras ferramentas de inteligência artificial, tem ferramentas que são desenvolvidas especificamente para programação. Se você é programador, obviamente você já deve estar utilizando essas outras ferramentas. Mas claro, eu também quero deixar aqui para vocês que vocês podem utilizar também o Gemini, né, que é o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Você também consegue utilizar ela, principalmente aqui na versão Pro, em que ele traz aí um raciocínio muito bom para quem quer fazer uma programação ou algo nesse sentido, um código utilizar, que é o que a gente vai fazer. Então você pode usar o 2.5 Pro ou o 2.5 Flash Preview ou 2.0, vai funcionar. Eu já utilizei tanto o Gemini quanto o ChatGPT e os dois foram muito bem. Tem ainda o Grook do Twitter, ou melhor, do X, né? Mas tem também o Grook que também tem uma ferramenta boa para você fazer, mas eu realmente indico para você fazer ou no ChatGPT ou no Gemini, que já é o suficiente. Bom, antes de iniciar, eu ainda quero mostrar mais uma coisa bem legal aqui no ChatGPT, tá? Se você tem o ChatGPT pago, até mesmo gratuito dá para usar. Inclusive, eu vou fazer tudo isso aqui no modo gratuito. Você consegue vir aqui em ChatGPT, explorar GPTs, que são ferramentas que algumas pessoas treinam essa inteligência artificial para fazer ou comandos, enfim, fazem alguns comandos específicos para ela ser treinada especificamente para algumas coisas. Aqui vai ter Project Zomboid, como vocês podem ver, já tem alguns GPTs aí criados de acordo com programados para fazer mods do Project Zomboid. Como vocês podem ver aqui, alguém já criou esses GPTs, digamos assim, essas inteligências artificiais para criar alguma coisa relacionada ao Project Zomboid. Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, esse mod expert, já utilizei também, mas tudo nesse vídeo eu não indico para vocês utilizarem isso, tá? Eu só estou deixando aqui como uma ferramenta a mais, caso vocês paguem aí o ChatGPT ou caso vocês queiram criar a sua própria inteligência artificial que desenvolva mods para o jogo. Bom, pessoal, só um aviso aqui rapidinho. Esse vídeo ele não vai aprofundar aí nos aspectos da programação em Lua, porém, eu quero que isso seja um início para você que quer iniciar aí na programação e quer talvez começar a criar mods do Project Zomboid. Isso aqui é apenas um início para você que ainda não sabe nada de programação, assim como eu, e eu utilizei e funcionou muito bem. Claro que isso não vai substituir você estudar a linguagem de programação, principalmente a Lua, mas é um auxílio, ou melhor, uma ferramenta para que você consiga desenvolver as suas habilidades e iniciar talvez na programação, tá bom? Isso aqui é só um aviso, espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês curtam e que seja útil para muitos de vocês iniciarem suas pesquisas e estudos na área de programação. Bom, como vocês sabem, a inteligência artificial ela funciona através de comandos e instruções que você pede para ela. Quanto melhor os detalhes, mais profundo e melhor a resposta será da inteligência artificial. Então eu pretendo sempre fazer o quê? Descrever exatamente o que eu quero para ela de forma bem clara e prática para que ela consiga entender realmente bem fácil o que eu quero. Bom, eu coloquei aqui, quero criar um mod do Project Zomboid. O mod simples é simples e funcional. Só isso, só quero isso. O nome do mod é Comida Z.
Quero adicionar um item novo, é uma comida. Eu tô deixando bem claro o que eu quero, tá? A comida é um pacote de ração militar, ou seja, vai ser aqueles pacotinhos, né, militares que você pode achar. A comida vai ter um spawn em containers de cozinha no chão da cozinha, então preciso do código de spawn, tá vendo? Eu tô pedindo aqui coisas bem simples e que você pode colocar mais coisas aqui, tá, galera? Isso aqui é só um exemplo do que você pode pedir para ele dar de código. A comida não tem data de validade, o equilíbrio dos status de comida equilibrando com os valores vanilla, então que não seja muito OP, né, aquela coisa e tal, mas isso aqui tudo você pode alterar depois, tá, galera? Isso aqui é só uma questão que eu tô colocando aqui pra gente já tentar deixar bem redondinho o que ele vai nos fornecer. Preciso do passo a passo para fazer o mod, tanto para a versão B41 quanto para a versão B42. Caso você queira mais ainda, você pode dizer, quero o passo a passo de uma forma bem lúdica, quero o passo a passo de uma forma para um iniciante compreender, sabe? Pergunte coisas, utilize o chat nessa ferramenta para realmente lhe ensinar a fazer o mod da melhor forma. E claro, se não funcionar, tente várias vezes até que funciona. Eu sei que às vezes pode ser chato porque é tentativa e erro, tá? A inteligência artificial ela tenta dar o seu melhor de acordo com o que a gente pergunta, mas nem sempre ela tá de acordo com os códigos do jogo e você vai ter que testar isso até conseguir funcionar, mas vamos tentar fazer aqui uma forma bem simplesinha só para funcionar inicialmente, tá? E aí eu pedi, né, me dê mais dicas e sugestões de melhorias. Obviamente eu quero que ela me dê algumas dicas ou sugestões de melhorias, porque isso aqui às vezes eu tô esquecendo alguma coisa muito básica e ela vai dizer, olha, tá faltando isso. Então isso aqui é bem interessante. Vamos dar o Enter e ver como ela trabalha. Lembrando, utilizando o ChatGPT gratuito, então provavelmente agora ele tá utilizando aquela versão em que a gente consegue utilizar a versão melhorada do ChatGPT, daqui a pouco é capaz de terminar essa versão e a gente não conseguir, mas dá para continuar tranquilamente funcionando. Excelente ideia, Rafael. Um mod como o Comida Z é direto, útil e pode se encaixar perfeitamente em séries de sobrevivência hardcore. Vamos ao passo a passo para criar esse mod para as versões B41 e B42, tá? Eu pedi B41 e B42, mas se você quiser só B42, fique à vontade, ou só B41 também. Lembrando que quando for B41 e B42, você precisa duplicar alguns arquivos, e isso aqui também interfere na questão dos códigos utilizados, tá? Alguns códigos da B42 estão atualizados para uma versão mais recente, e alguns códigos da B41 não funcionam na B42, então é bom você pedir, né, para qual versão você quer especificamente. Nesse caso eu pedi para as duas porque eu quero ensinar vocês a fazer um mod que é compatível com as duas, mas se eu fosse vocês eu faria só para B42 mesmo, que eu acho que vai ser muito mais simples de fazer, mas enfim, tá? Bom, aqui está a estrutura do diretório de mods que a gente vai criar, onde eu vou criar isso, como eu vou fazer isso, eu já vou mostrar para vocês também. Aqui tem os arquivos e pronto, já temos aqui todo o arquivo que a gente precisa para criar mod. Pois é, galera, é só isso? Sim, é só isso. Mas vamos no passo a passo para mostrar para vocês como isso aqui vai ficar numa estrutura de pastas. E bem, pessoal, para você criar a sua pasta do mod que você vai fazer o upload depois para dentro do jogo, você vai vir aqui no seu users, né, no C user, o seu nome de usuário e Zomboid. Essa aqui é a pasta do próprio jogo do Project Zomboid. É bem simples de encontrar, é só você ir lá no disco colocar o C, vou mostrar aqui para vocês, usuários, Rafa, que é o meu usuário, depois vai vir o Zomboid e depois o Workshop. Aqui você vai colocar os seus mods e é aqui que você vai estruturar todo o seu mod para ele funcionar direitinho dentro do jogo. Como você pode ver, eu já tenho outros mods aqui que eu já estava fazendo, né? Inclusive o meu mod de comida BR, que é um dos mods aí bem legais que eu tenho feito, justamente adicionando comidas, que é basicamente o que eu estou fazendo nesse tutorial de hoje. Bom, Comida Z vai ser o nome do novo mod que a gente vai criar, então vem aqui, cria uma nova pasta, coloca o nome que você quer. Bom, dentro dessa pasta de Comida Z, você vai ter que ter alguns arquivos que funcionam de forma que são compatíveis com o jogo. Então, workshop.test, isso aqui é um dos arquivos que você precisa ter para o jogo reconhecer o seu mod. Então, o ChatGPT ele não indica isso, se vocês vierem aqui, né? Ele não fala para você criar esse arquivo, mas eu indico que vocês criem. Lembrando, essa estrutura desse mod e tudo mais, eu vou deixar aí na descrição para vocês fazerem o download, então vocês já vão ter tudo aí direitinho no seu PC, tá bom? E aí qualquer coisa é só utilizar ela para você alterar realmente as configurações e tudo mais e fazer o mod que você quiser. Bom, ao workshop você vai deixar a versão zerada, ID zerado e o título você vai colocar Comida Z. A descrição você pode deixar teste e a tag você pode botar build 41, build 42 e food, que seria comida, tá bom? A visibilidade é pública para todo mundo poder encontrar o seu mod. Veja que essa aqui tem uma imagem preview, que é a imagem do seu mod, então se você quiser criar uma imagem exatamente, você pode fazer ela. Lembrando que ela é 256 por 256 e ela tem que ser um aspecto bem interessante aí para chamar a atenção da galera quando for baixar o seu mod. Então essa aqui será a capa do seu mod, será o logo, né, do seu mod que você vai utilizar. Dentro dessa pasta do Comida Z, você vai criar uma pasta Contents, que é a pasta onde você vai colocar mods,
e também, agora, novamente, o comida Z, que é o seu mod, tá? Isso aqui é tudo uma estrutura de linguagem para o jogo reconhecer o seu mod, tá? Então eu tenho feito assim, tem funcionado muito bem. Tem gente que faz de forma diferente, mas eu estou indicando como eu tenho feito. Comida Z e pronto. Aqui a gente vai ter mais algumas pastas para criar e mais alguns arquivos. Lembrando, esse mod vai estar disponível para você baixar ali embaixo, então não se preocupe com isso. O poster, obviamente, você vai fazer o seu, então cria um poster, pede para o ChatGPT alguém criar um poster aqui para você, e 256 por 256 também, tá? Lembrando, sempre tem que deixar o mesmo nome. Ícone, caso você queira que apareça um ícone no seu mod, não é obrigatório, mas caso você queira. Bom, mod info é onde realmente vão as informações principais do seu mod, tá? Então aqui você vai poder trocar isso aqui. Se você quiser, você pode abrir isso aqui com a bloco de notas, tá? Para facilitar. Então não precisa ter nenhum outro tipo de aplicativo instalado, nem nada, tá? Com o próprio bloco de notas você vai fazer muito bem. E bem, agora a gente volta novamente aqui para o nosso ChatGPT para pegar os arquivos e tudo as informações que a gente precisa. Como vocês podem ver, ele já vai dar o nome, o ID do mod, então isso aqui é para a galera ativar, provavelmente no multiplayer, sempre vai ser esse ID aqui. É importante você faça um ID único, tá? Então não tenta fazer muito padrão esse ID. O nome, tudo mais aqui, a versão e tudo certo, a gente vai colocar aqui e copiar neste arquivo, que é o mod.info. Salvou, beleza, volta aqui no nosso arquivo, comida Z. Você pode copiar tudo isso aqui, porque você vai ter que repetir esses arquivos dentro da pasta 42, porque lembrando, você quer fazer o quê? Você quer colocar a versão na B42. Você vai vir aqui, obviamente você não vai ter esses arquivos aqui, deixa eu deletar eles, tá? Você vai colar aqui de novo os arquivos, mod info, vai estar comida Z, descrição, o poster e a versão. Então já vai estar atualizado. Na B42 vai aparecer esses ícones e essas informações também. Caso você queira alterar alguma coisa na B42, você escreve aqui no mod info, se você quiser alterar o nome, alguma coisa. Mas no geral deixa tudo igual, que é muito melhor, tá? Essa pasta common, eu não sei exatamente para que ela serve, mas eu sei que todos os mods têm isso, então eu deixo aqui também. Ela é uma pasta vazia, você não vai mexer nela aqui. Bom, na B41, os arquivos do mod vão ficar dentro da pasta media, tá? Então aqui que você vai criar o seu mod inicialmente para B41. Na B42, obviamente, você vai abrir aqui, vai vir mídia e vai criar aqui os arquivos para B42. E por que eles são separados? Porque são versões diferentes. Então, quando for B42, ele vai ler esses arquivos aqui, e quando for B41, ele vai ler esses arquivos aqui. Isso é importante porque alguns arquivos compatíveis com a B41 não são compatíveis com a B42, mas isso é outra coisa, não vai acontecer isso hoje, tá? Porque a gente pediu para ser compatível com a B41 e B42. Bom, aqui a gente consegue ver quais são o arquivo de comida. Esse aqui é o arquivo em que ele cria um item, como vocês podem ver, tá? É importante ter esse módulo, imports, base, tudo isso aqui é muito importante ter no seu item. Às vezes o ChatGPT só dá essa informação aqui, isso aqui já está errado, então é importante que ele dê o módulo comida Z, você vai vir aqui, vai copiar. E aonde eu vou colocar esse arquivo comida.z.text. Se você vier aqui em cima, você vai ver que vai ter mídia, lua, vamos lá então, vamos criar aqui, mídia, já temos, então a gente vai criar aqui um lua. Na verdade, esse arquivo ele vai ficar em scripts, né? Então, como vocês podem ver, comida.z aqui, a gente vai criar um script. Scripts. Pronto. A gente criou um scripts, que é essa pasta aqui. E aqui dentro a gente vai criar um arquivo de lua, tá? Um comida.z.test. É só vir aqui, vamos criar um bloco de notas, documento de texto, vamos botar aqui comida.z.txt, tá? Vai vir aqui e vai colar o código exatamente como o ChatGPT lhe deu. Se você dá uma olhada aqui nesse arquivo, aqui são todas as propriedades da comida que você vai adicionar, tá? Então, você pode ver aqui o nome que vai ser colocado, tá? Reação militar. Eu aconselho a você não deixar com acentos, tá, galera? Porque a B41, a B42 não tem esse problema, mas a B41 ela não aceita muito bem os acentos, então coloca sempre racão militar ou algo nesse sentido para evitar que tenha algum problema aí de acentuação nas suas palavras e fique aquelas coisas bem estranhas que às vezes acontecem em alguns mods, tá? Então eu aconselho vocês a removerem o ão e o C cedilha, sempre deixando eles com racão militar ou, sei lá, macá, por exemplo, em vez de maçã, algumas coisas nesse sentido para evitar algumas dores de cabeça a mais, tá? Sempre peça para o ChatGPT tirar isso aqui caso vocês forem fazer alguns itens muito grandes ou algo nesse sentido. Feito isso, beleza, temos aqui então a nossa opção primeiro, o comida Z. Agora aqui em Share a gente vai ver, vamos voltar aqui para média, lua, média. Agora a gente vai criar um aqui, lua, como vocês podem ver a estrutura aqui, tá, galera? Eu tô seguindo aqui, ó, lua é uma pasta
Scripts é outra pasta, isso aqui tudo dentro de média, tá? Média é a pasta padrão do jogo. Depois você vai criar uma pasta Lua, depois você vai criar uma pasta Scripts e depois Maps, mas isso aqui a gente não precisa criar, tá? Inicialmente é só isso aqui, Lua. Lua e Scripts, vamos lá. Voltando aqui, a gente vai criar aqui Lua agora. Então a gente vai ter mais uma pasta escrito Lua. Dentro dessa pasta a gente vai ter mais uma pasta, como vocês podem ver aqui, e que vai ser Shared. Dentro dessa pasta Shared a gente vai ter mais uma pasta, que vai ser o quê? Items. E agora aqui dentro a gente vai criar um arquivo Lua, tá, galera? Bom, eu vou tentar criar aqui com o bloco de notas, que esse arquivo Lua, na verdade, é esse arquivo aqui. Você pode ir seguindo tudo direitinho, tá? Como as coisas vão funcionando, para que não falte nada e você não se perca. Eu tô tentando aqui fazer as coisas da forma mais clara possível, mas eu sei que às vezes a minha forma de ensinar não é a mais adequada, mas faça exatamente como o ChatGPT está pedindo, tá? O arquivo que a gente vai utilizar aqui é o comida items Lua. Então a gente vai vir aqui, arquivo comida items Lua, o script Lua é opcional para extensão futura. Eu não sei exatamente o que ele quer com isso, para expansões futuras como buffs, efeitos ou crafting. Então, se você quiser, já pode criar com isso aqui também, mas atualmente não tem necessidade. Vamos lá, então. Spawn dos itens nos containers, tá? Como você pode verificar, média, Lua, shared, distributions. Esse aqui é a outra pasta que a gente vai criar. Então, a gente vai voltar para cá. Vamos lá. A gente vai abrir aqui e vai criar um novo arquivo. Documento de texto. A gente vai criar o comidas e distribution.lua. Tá? A gente vai vir aqui. Eu acho que ele não vai pegar aqui, não sei se ele vai transformar em Lua o arquivo. A extensão do nome do arquivo foi alterada, o arquivo pode se tornar inutilizável. Sim. Ele vai criar o arquivo em Lua, tá? Que é exatamente o que a gente precisa. Lembre de fazer sempre isso, o arquivo tem que ser .lua alguns arquivos, tá? Porque é a linguagem que é utilizada na B41 e na B42 do Project Zomboid. Vai vir aqui, abrir ele e colar o código e pronto, tá? Foi colado. Aqui é o spawn, tá? Os itens spawns. Então ele vai dizer que vai espalhar, que o item vai spawnar na cozinha, dentro de alguns containers e em gavetas, ou melhor, em cozinhas, tá? Isso aqui tudo você pode alterar e pedir para o ChatGPT spawnar em mais locais e tudo mais, mas vamos deixar assim como ele está nos ensinando para ver se está funcionando. E agora, tá? A seguinte, se você for fazer isso aqui para B42, você vai precisar fazer algumas alterações aqui. Dentro desse procedural, que é esse arquivo, tá, de comidas e distribuição, porque a distribuição de loot na B42 é feita de forma diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, vai vir em Media, como vocês podem ver, tem Media, a gente vai copiar esses arquivos, copia, e vai vir aqui para B42. Aqui dentro da B42 a gente vai colar esses arquivos exatamente como eles estão. Como a gente tem o arquivo para B42, a gente vai precisar fazer essas alterações no arquivo da B42. Então, a gente vai ter o arquivo da B41 e aqui a B42. Dentro da B42, a gente vai fazer alterações específicas para build 42. Por exemplo, aqui, build 42, substituir isso por distribuição. Porém, eu não sei exatamente onde eu devo colocar. Ele só falou para substituir isso por procedural distribution. Então, eu vou pedir gere o código de distribuição do item para a versão B42 completo, tá? Eu vou pedir para ele fazer isso para mim, já que eu não sei exatamente aonde eu devo enfiar isso. Eu sei que é aqui, provavelmente, tá? Mas eu quero que ele faça isso por mim. Caso você também tenha alguma dúvida, você pode, obviamente, pedir para o ChatGPT fazer isso de forma mais automatizada. Aqui, como vocês podem ver, ele colocou mais locais de spawns, então ele já deu um upgrade na nossa distribuição. A gente vai copiar isso aqui, vai vir aqui na B42 e vai colar. Tá? A gente vai substituir tudo que está aqui e vai colar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui está compatível com a B42, é diferente da B41. Eu estou tentando fazer aqui tanto B42 quanto B41 para que vocês consigam entender que tanto na B41 quanto a B42 são códigos às vezes diferentes e é preciso fazer essas alterações para que funcione muito bem. Bom, feito isso aqui, você vai ver que ele vai falar exatamente todas as informações aqui, então se você quer realmente estudar isso, tá aqui, ó, locais de spawns com chances, tá? Isso aqui é qual é a chance de spawnar em alguns locais, como vocês podem ver. Tá? Esse aqui, então, é bem fácil de encontrar e outras são mais difíceis de encontrar, tá bom? Em alguns locais são mais difíceis. Se você vier aqui para cima, você vai ver que ele falou, adicione um ícone, tá? Então, por exemplo, se você quer criar um ícone que represente essa comida, uma ração militar,
a gente vai criar um ícone para esse item, senão ele não vai ter uma imagem exatamente, ele vai ser só uma bolinha com interrogações. A gente vai fazer uma imagem para esse item. Vamos lá em Media novamente, como vocês podem ver aqui, Media, a gente vai criar mais uma pastinha, vai colocar aqui Testers, e aqui a gente vai ter mais um item, que vai ser o nome Item Military Ration PNG. Eu quero que o próprio jogo crie essa imagem para mim, então o próprio ChatGPT crie uma imagem que represente 8-bit, que é basicamente o estilo mais ou menos do Project Zomboid. Então a gente pediu para ele gerar uma imagem que represente o item dentro, o item ração militar, dentro do jogo. Vamos clicar aqui e esperar para ele gerar uma imagem. É bem simples e vai gerar bem tranquilamente. É só você aguardar, às vezes está em muita gente criando, então ele demora um pouquinho para criar. Quando ele criar, eu volto. E bem, pessoal, o ChatGPT criou aqui a nossa imagem, o Military Ration, que seria um saquinho de comida militar. Como vocês podem ver, ele criou com um fundo, com um fundo preto, enfim, um fundo escuro, né, cinza. A gente quer eliminar isso porque dentro do jogo a gente quer que apareça só o saquinho de ração militar. Bom, o que a gente faz agora? Então a gente vai precisar entrar em algum site para remover esse fundo. Qualquer site de remover fundo, Canva ou outras ferramentas que você utiliza pode ser feito de forma bem fácil, mas você pode procurar no Google o site que eu utilizo, que é o remove.bg. Aqui você vai selecionar a imagem que o ChatGPT acabou de criar, você vai colocar aqui, espera ele gerar o item sem o fundo, como vocês podem ver ficou bem legal, bem bonitinho, dá um download, vai ser aqui no Free mesmo, e pronto, é só salvar essa imagem sem o fundo de imagem, tá? Esse fundo transparente. Bem, agora você vai precisar fazer o quê? Redimensionar essa imagem para o 32.32, tá? Que são a altura e a largura da imagem, 32 por 32, que é a proporção do item dentro do jogo. Eu aconselho a fazer mais ou menos nisso. Se você vê que o item ficou muito grande no chão, você pode redimensionar isso para que fique de uma forma correta. Bom, vamos clicar aqui em redimensionar, feito, descarregar a imagem. E pronto, a gente vai ter aqui o arquivo redimensionado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui em outro nome, 3232, e pronto, tá salvo a nossa imagem. Bem, pessoal, feito isso, você vai copiar agora essa imagem 32 por 32, que é o nosso item dentro do jogo, e vai lá para a pasta do nosso mod. Lembrando que você tem que fazer isso repetido, caso você esteja fazendo para B42 e B41. Na B41 você vai vir em Media, Testers, que você criou essa pasta, né? Eu acho que eu já tinha ensinado ela antes, mas caso você não tenha criado, crie ela. E cole aqui o 32 por 32. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso alterar esse nome, porque não é esse nome que a gente deu lá no início no nosso item. Se você vier aqui para cima, você vai ver que ele vai ter um nome diferente. Icon Military Ration, tá vendo? Esse aqui é o ícone dentro do jogo, então ele precisa ter exatamente este nome. E exatamente é isso que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui onde ele diz qual é o nosso item, a gente vai copiar o item. Lembrando, item, underline, military ration, faça exatamente assim, tá? Não só coloque military ration, coloque item, porque ele corresponde a um item. Então, a textura do item. Você vai vir aqui, vai renomear esse arquivo e pronto, tá feito o nosso querido itemzinho military ration. Lembrando, como você colocou esse ícone lá na B41, que é na Media, você vai vir aqui e copiar a pasta testers, vai vir na B42 e vai colar ela aqui também, para que na B42 também funcione. Isso é bem importante se você for fazer as duas versões. Eu aconselho você fazer sempre uma versão para ser mais fácil, mas caso você queira fazer nas duas, eu aqui estou tentando fazer o tutorial mais completo possível, eu estou tentando trazer o maior número de detalhes para vocês não sofrerem aí pesquisando com o que está acontecendo de errado. E sim, basicamente é isso para você fazer o mod, essa seria a parte mais chatinha de programação. A gente vai testar esse mod dentro do jogo para ter certeza de que ele agora está funcionando e o item está aparecendo dentro do jogo. E bem, pessoal, já que vocês estão criando um mod, é importante que vocês consigam identificar os erros que ocorram na sua programação, e isso é muito importante utilizando outro mod, Error Magnifier. Ele faz uma leitura do mod e caso ele dê algum erro, ele vai apresentar um log que você consegue copiar e depois colar e pedir para o ChatGPT corrigir. Então é bem importante utilizar esse mod caso apresente algum erro, tá? Essa imagem ele vai aparecer lá embaixo com esse íconezinho e você só vem aqui, copia e pede para o ChatGPT corrigir ou ensinar o que está acontecendo ou verificar quais são os problemas que estão ocorrendo. Agora chegou a hora de a gente testar o nosso mod, ver se o item está spawnando dentro do jogo.
Claro que isso pode ocorrer erros, vamos ver se tá tudo certinho, se o ChatGPT nos deu toda a informação correta. Bom, dentro do jogo vai ser muito simples, você vai vir em mods e o seu mod já vai estar aparecendo aqui. Como você pode ver, ele está aparecendo o meu ícone e tudo mais do outro mod, porque foi isso que eu coloquei inicialmente. Vocês podem ver aqui comida brasileira, tá igualzinho os ícones, mas isso não vem ao caso agora, para você vai aparecer um ícone diferente caso você tenha utilizado outro ícone. Você vai vir aqui em ativar o ícone, o mod, desculpa, e também você vai ativar o Error Magnifier para justamente ter esse sistema de alerta caso aconteça algum erro. Você vai vir aqui e clicar para ativar e vai voltar, espera ele carregar. E olha só, como é importante ter esse mod. Já apresentou algum erro aqui embaixo, tá vendo? Ó, ele disse que o mod comida Z apresentou algum erro. É esse íconezinho aqui, ó. É só você vir aqui copiar e pedir pro ChatGPT qual foi o problema que aconteceu. Você volta lá no ChatGPT e pergunta: deu um erro. E aí você cola o erro que foi dentro lá do jogo. Vamos ver o que ele vai nos responder. Isso geralmente acontece quando está tentando adicionar um item na tabela que não foi inicializada corretamente. Provavelmente no teu ficheiro comidas e distribution Lua, a tabela onde tentas inserir o item ou percentual não foi carregada corretamente. Correções sugeridas para build 42. Bom, basicamente ele disse que esse erro estaria para B42. Eu vou tentar fazer o que ele está mostrando aqui pra gente, mas achei estranho porque a gente está utilizando a B41, tá? Então vamos dar uma olhadinha, ver se isso aqui corrige ou não. Bem, galera, o código de distribuição estava dando algum erro, tá? Eu pedi pro ChatGPT corrigir, ele corrigiu, não funcionou. E eu peguei o meu código antigo, que eu já tinha do outro mod que eu tenho criado, e isso é importante, você dar uma olhada em outros mods que fazem a mesma coisa. Por isso eu também vou deixar na descrição, juntamente com o mod que a gente está fazendo agora, o meu mod antigo, para que vocês também utilizem algumas informações que tem presentes nele, tá? É bom vocês darem uma lida realmente nas pastas, verificarem os arquivos para ver, e caso vocês encontrem algum erro que não está dando certo, você pode utilizar meus códigos para fazer essas correções e pedir para o ChatGPT pegar o meu código e fazer essas correções, tá? É bem simplesinho, é só você pegar, copiar e pedir para ele adaptar o seu novo mod, que deve funcionar muito bem. Bom, vamos ver como é que ficou dentro do jogo, se está funcionando, e bora para lá. Bom, dentro do jogo, né, você vai vir aqui em mods, vai ver se está ativo. A gente tem aqui o comida Z, tá ativo, e também o Error Magnifier. Agora não apareceu mais nenhum erro ali, depois que eu alterei com o meu código do outro mod. Eu vou mostrar agora aqui para vocês como que ficaria dentro do jogo. Vamos ver se deu tudo certo, né? Pode ser que não tenha dado tudo certo. Bom, aqui em raridade dos itens eu vou colocar tudo em abundante, né? Comida, pra gente ter certeza de que esse item pode spawnar. Eu estou usando o modo debug, caso você queira utilizar para ver melhor, também é interessante isso, você utilizar o modo debug. Para você utilizar o modo debug é só você vir aqui na sua Steam, vir em propriedades e escrever -debug para você ter acesso a algumas configurações, enfim, de programação, de realmente para monitorar melhor o seu mod, verificar os itens e tudo mais para ver se ele está funcionando certinho, tá bom? E bem, pessoal, entramos no jogo, eu estou no modo debug, como vocês podem ver, abri algumas configurações a mais aqui que você tem, que você pode ter acesso. Vamos ver se a gente já não deu sorte de spawnar essa ração militar. Eu coloquei para ela spawnar em vários locais, mas aparentemente não spawnou nessa casa. Pode ter a chance de spawnar nessa casa. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Item List, a gente vai ter Military Ration. Vamos adicionar uma aqui para a gente ver como ficou. Olha só, tá aqui, ó, ração militar, exatamente como a gente criou. A gente vai dropar esse item e pronto, ele tá aqui no chão. Como vocês podem ver, ainda tá como fresco. Isso são alterações que você vai ter que realmente fazer para ele ficar... por exemplo, eu não queria que ele tivesse esse fresco. Eu queria que ele fosse um item sem validade, né? Um item que poderia ficar por mais tempo. Ou seja, já tem uma coisinha aqui pra gente corrigir. Depois eu pedi pro ChatGPT fazer essa correção também. E colocar, em vez de fresco, deixar ele indeterminado para como se fosse uma conserva, alguma coisa nesse sentido, né? Tem muita coisa aqui, por exemplo, que não tem esse tempo de validade. Por exemplo, feijão preto, aqui salgadinho, tá vendo? São coisas que não têm validade. Eu quero que essa ração também não tenha, né? Porque seja uma ração militar. Bom, eu quero ver se ele tá spawnando em algum lugar. Então a gente vai dar uma olhada nas áreas aqui à volta. Vou tentar ir em algumas casas para ver se ele tá realmente spawnando ou não, né? Vamos ver se ele tá spawnando em algum lugar ou não. Pessoal, o melhor lugar que eu indico para vocês verem se tá spawnando realmente é nos mercados. Então vá nos mercados que você conheça, geralmente mercados grandes ou tal, e ver se não tá por acaso spawnado aqui o seu item, porque é muito fácil de encontrar, tá? Geralmente quando você coloca em abundante, ele realmente aparece em alguns locais. Deixa eu ver esse aqui. Tá aqui, pronto, ração militar, tá spawnado aqui também. Então quer dizer que agora a distribuição do item tá funcionando bem. Deixa eu ver se ele spawnou dentro de alguma... Acho que não, ele não colocou dentro das geladeiras. Então ele tem spawnado dentro desses containers, como vocês podem ver, ração militar. Bom, gente, eu acho que foi isso. Eu sei que foi muito longo e sei que vai ter muitas dúvidas e também sei que isso não é tão fácil, mas utilize o ChatGPT. Eu mostrei aqui mais ou menos como funciona, para vocês terem mais ou menos como ideia de como fazer um mod,
tá? E agora que você sabe que o mod está funcionando, é hora de publicar ele. Como você vai fazer para publicar? Bom, você vai vir aqui na sua oficina, vai aqui criar e atualizar itens. Se você quer atualizar o mod, é só fazer isso também, é a mesma forma, mas claro, a gente vai vir aqui em comida Z e eu vou fazer o upload desse mod para Steam. Obviamente vai ser só um teste, depois eu vou excluir ele, não vou disponibilizar, caso talvez depois eu atualize ele melhor e aí talvez eu disponibilize, tá? Bom, aqui tá o título do mod, você vai colocar comida Z, no meu caso, né? Aqui você vai ver que tá em food e também vai ter B41. Não está disponível aqui a B42, mas ele deve funcionar bem na B42 e qualquer coisa depois você altera isso dentro da própria Steam. Feito isso, você vai dar próximo. Este é um novo item da oficina, você vai clicar aqui, ele vai dizer exatamente o que é para fazer. Enviar para a oficina Steam agora. E pronto, seu item já vai ser um novo mod dentro do Project Zomboid, feito já disponível na Steam. Agora você pode ir lá na Steam, vir aqui nos seus arquivos publicados por você e vai estar aqui o seu mod prontinho para baixar e jogar e se divertir no Project Zomboid, compartilhar com seus amigos e claro, quem sabe o seu mod não aparece aqui no meu canalzinho nas melhores mods da semana. Espero que tenha sido bom para vocês, tá aí, prontinho, o novo mod Comida Z disponível na Steam. Eu vou excluir ele depois, tá? Mas vou deixar disponível para vocês baixarem na descrição. E bem, gente, espero que tenha ajudado vocês. Deixa claro aquele comentário, deixa aquele like. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal para eu poder produzir mais tipos de conteúdos como esse. Talvez criar mapas, eu ainda estou estudando mais sobre isso. Quero aprender como criar algum mapinha para também trazer um tutorial para criar o mapa. Mas esse foi o nosso primeiro tutorial de como criar mods. Claro, se eu conseguir aperfeiçoar melhor as minhas habilidades de programação, devo fazer um novo vídeo futuramente. E claro, se você tiver dúvidas também, entre no nosso Discord para pedir ajuda lá para a galera que entende de criação de mods. E se você quer ensinar a galera também, entra no nosso Discord para ajudar todo mundo a resolver problemas e criar cada vez mais mods para o nosso querido Project Zomboid, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que esse vídeo tenha sido bom e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.